Fala pessoal, o GM Bandra aqui, estamos de volta com a nossa série de speedrun aqui do canal, subindo o rating de 800 até 2200 no chess.com. Bora lá dar início a esse nosso episódio de hoje. Vamos ver se hoje a energia e a internet deixam gravar direito aqui esse episódio. Eu acredito que tudo vai funcionar bem. Vamos lá, jogando aqui uma defesa Bogo-Índia. Meu adversário jogou ali o peão dama, jogando com D4 e C4. Eu vou jogar agora com dama E7. A Bogo-Índia é uma defesa interessante contra o cavalo F3, né? Que você joga ali cavalo F6, E6. Se joga cavalo C3, tem a Ninzo-Índia. Mas se joga cavalo F3, pode usar dessa variante a Bogo-Índia. A minha ideia agora é trocar esses bispos. Vou trocar o bispo de casas pretas para colocar os meus peões em casas pretas. Quero jogar ali com D6 e E5. Isso aqui muitas vezes pode levar para estruturas semelhantes à estrutura da defesa índia do rei. Por exemplo, se em algum momento faz D5, é uma estrutura de índia do rei. Só que agora ele precisa resolver um problema da posição que eu ameacei um garfo, simplesmente. Então tem esse detalhe tático que ele já precisa resolver. D5 agora, por exemplo, ele leva E4, perdendo uma peça. Tomar de peão. Essa troca me ajuda um pouco. Agora posso jogar a torre D8, por exemplo. Já estou de olho nesse bispo, que é um tema tático. Eu posso explorar muitas vezes a casa D4. Por exemplo, aqui posso jogar bispo G4, cravando esse cavalo. Eu tenho a ideia de cavalo C6 e cavalo D4. Porque se a gente comparar as posições, eu consigo usar essa casa e ele não consegue. Porque eu vou colocar um peão em C6 depois de cavalo D4. Além disso, meu bispo ele é muito mais ativo do que o bispo dele. Ele colocou os peões ali todos em casas brancas. E aí limitou muito a atividade desse bispo. Nossa, tá ficando difícil agora pra ele, hein? Na verdade, talvez eu tenha deixado passar alguma coisa aqui. Mas ok, não tá ruim não a posição. Porque depois de cavalo C3 eu posso tomar em F3. Já estrago consideravelmente a estrutura de peões dele. O rei também fica bem exposto. Meu cavalo é um monstro ali em D4. E agora a questão é se eu jogo cavalo H5 direto ou se eu jogo C6 primeiro. Eu vou jogar C6 primeiro. Vamos tentar limitar esse cavalo. E agora se ele jogar cavalo E2 para trocar, eu troco uma vez. E depois levo outro cavalo para casa forte. Joga aqui um cavalo H5 com a ideia de cavalo F4. E daí de novo vai ficar um cavalo ali monstruoso contra o bispo mal dele, que é esse bispo de E2. Jogar agora um cavalo F4. Tem a ameaça de dama G5, dama G2. Se ele troca, beleza, vamos trocar. E agora um final bem gostoso de jogar aqui, que eu tenho dama e cavalo contra dama e bispo, sendo que o meu cavalo domina o bispo dele. O rei tá muito exposto também. Apesar de ter simplificado bastante a posição muito complicada de jogar de brancas. Jogar agora um B6, talvez? Não, eu vou dar um respiro aqui pro rei, deixa o peão lá. Porque se tomar em A7, ele leva dama D2. E aí dama E3, eu tomo em B2. E tô ameaçando uns cheques, por exemplo. Então, ele não pode tomar em A7. Muito arriscado esse lance. E aí depois de H5 eu dei aquele respiro pro meu rei. E posso jogar um dama H4 para jogar dama por H2, por exemplo. Posição sofrida demais de jogar de brancas. Bom, interessante aqui a Bogo-Índia que surgiu, vários temas bem típicos da variante. Se eu jogo esse, dama B8 cheque, rei H7, dama E5 tá caindo E2, beleza, vamos fazer dama D2, que era a minha ideia. Se agora ele volta a dama para E3, que parece único, eu jogo dama por B2. E aí eu tô ameaçando tomar o peão de A2 e tô ameaçando um cheque na primeira fileira também, que é quase mate. Aqui eu acho que não vai durar muitos lances, não. Porque ele tem que jogar dama E3.
Não vejo outra opção. Agora eu tomo em B2. Ameacei os 2 cheques. Ameacei tomar em A2 também. Ele pode tentar o quê? Vou jogar um bispo D1, talvez. Mas daí... Dama A1? Não sei. Dama 1 ou dama 2. Ambos já liquidam, já. Bom, ele jogou dama B3. Mas tomou mate. Porque agora eu jogo dama por E2 cheque. E dama E1 mate no próximo. Bom, acho que foi o adversário de maior rating que eu já enfrentei nesse speedrun, nessa temporada de speedrun. Vamos ver aqui na revisão o que o Stockfish achou dessa partida. Ele deu aqui 73.8 de precisão pro meu adversário, 91.6 para mim. Vamos ver o que ele não gostou aqui para dar 91. Joguei ali a Bogo-Índia, que é essa variante com bispo B4 cheque. Então, eu não jogo a Ninzo-Índia aqui porque ele não colocou o cavalo em C3 ainda. Ele jogou o cavalo para F3. Se ele joga cavalo C3, por exemplo, acaba transpondo para Ninzo-Índia. Aí veio o bispo D2, dama E7, roque. Aqui tudo normal. Lances de desenvolvimento. E agora eu joguei esse plano de fazer D6 e E5 para colocar os peões em casas pretas. E aí, depois de E5, aqui ele já cometeu um erro, D por E5. Como que ele deveria jogar essa posição, hein? Porque eu fiquei pensando também e não vi exatamente... Bispo E2, talvez? Não sei se bispo E2 pode ser o melhor lance, mas pode ser uma ideia. Depois de E5, D por E... realmente, bispo E2 era o lance. Sai do garfo e mantém ali a tensão no centro. Porque se eu tomar, ele toma, se é 4, cavalo E1. Mas quando troca, aí facilita demais a vida das pretas. Porque a torre já tá vindo para D8, tem E4 chegando. E quando ele faz E4, ele limita muito o bispo. Olha só, já tá dando aqui um 0,60 para as pretas por conta disso. É a estrutura de peões que tá dando essa vantagem. Ele tem uma casa fraca em D4, tem um bispo mau. E agora o meu bispo é muito forte. Então, como ele tem os peões em casas brancas, ele estraga ali o bispo de D3. Como eu tenho o bispo em casas pretas, meu bispo fica muito forte. Joguei ali bispo G4, cravando. E aí, vamos levar o cavalo lá para a casa fraca, a casa D4. É interessante você ir vendo aqui essas questões posicionais também, porque essa vantagem estratégica que fez eu vencer a partida já. Então, estrutura de peões de novo. Eu vi a casa fraca, vou lá, que eu vou eliminar o cavalo e utilizar dessa casa, né? Aqui já tá dando mais de 3 pontos de vantagem. Não caiu nada ainda, mas ele tá muito aberto. Chegando um cavalo em F4 também. Ó, eu joguei C6. Ele nem gosta do C6. Ele acha que o cavalo H5 direto é ainda melhor. Eu fiquei na dúvida qual jogar primeiro. Eu fui no lance da preguiça, né? Eu joguei C6 pra evitar já um cavalo D5. Mas tá bom também, não tem nada demais. Tá 3 pontos ali, só não é o mais preciso da posição. Tomou em D8, dama D8. E aí fizemos o H5. Aqui já desesperado, difícil achar lance. Tomou em A7. E aí já era, né? Acaba levando mate. Bom, partida interessante, eu acredito que especialmente do ponto de vista estratégico. E olha, gente, para quem tá querendo um dia chegar aí nos 2000 de rating, né, nessa faixa aqui que eu tô jogando, essa parte da estratégia, ela conta muito, tá? Então, é uma coisa que vai fazer bastante diferença no seu jogo. Geralmente, o pessoal até ali uns 1500 vê mais tática, vê mais abertura, só que daí em diante começa a ver mais temas relacionados à estratégia, estrutura de peões, casas fracas. Isso faz você entender melhor o meio-jogo, tá? Se de repente você quer entender mais sobre isso, lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, você tem acesso a uma série de treinamentos sobre estratégia, sobre abertura, sobre tática, sobre finais. Seguindo ali as nossas trilhas de treinamento, você tem tudo que você precisa para alcançar o rating que você quer, por exemplo, vindo na trilha até 1500
Então a gente tem uma série de aulas sobre tática, sobre aberturas e sobre estratégia. E esse é um ponto bem importante para ir desenvolvendo as habilidades no meio jogo. Entender o que é uma casa fraca, como explorar uma casa fraca, entender as estruturas de peões, entender sobre as peças, quando com o cavalo é superior ao bispo, igual aconteceu nessa partida. Para você fazer parte do Chessflix, basta você entrar para nossa lista de espera. O link está aqui na descrição do vídeo. E assim que for abrir uma nova turma, por fazer parte da lista de espera, você é avisado primeiro e pode entrar com uma condição especial, por um valor abaixo do valor normal. Então, meu conselho, entra para a lista de espera já, para você não ficar de fora dessa. E, inclusive, em breve eu vou começar a enviar alguns conteúdos ali de aquecimento para quem faz parte ali da lista de espera, beleza? Bom, vamos lá então para a nossa próxima partida desse episódio de hoje. Coloquei aqui para jogar. Rating agora da conta é de 2060. E vamos enfrentar outro peão dama. Vamos lá, cavalo F6 de novo. E6. Vou mudar um pouquinho, que eu fico jogando muita Índia do rei. Vou jogar aqui uma espécie de Índia da dama contra sistema London. Se bem que eu tô querendo fianquetar já o bispo. Eu tento ficar longe da Índia do rei, mas não tem jeito, né? Vou jogar com G6, bispo G7, roque. É um mix aqui de Índia do rei com Índia da dama. Esse duplo fianqueto, ele costuma funcionar muito bem contra o sistema London. Vou jogar agora um cavalo de BD7. E um dia vamos chegar com E5. Essa aqui é a minha ideia. Agora é uma ameaça. Ameaça E5. Porque antes ele simplesmente tomava. Não era bem uma ameaça. Vou jogar E5 agora. Cavalo E4. Vou tomar em D4. Ele pode ter uns probleminhas na coluna E. Ameaça E4. Ele tem que sair dessa cravada. Cravada não, tem que sair desse garfo, né? Esse garfo aqui em E4. É que tem esse teminha da cravada, que eu posso jogar um ED, ele não tá podendo tomar de E também. Mas eu não tenho nada direto ainda. Apesar de ter esse raio-x da torre na dama, eu tomo, ele toma de C. Não tá acontecendo nada na posição. Bom, agora esse bispo ele fica um pouco chato aqui em C4. Eu queria muito poder jogar um cavalo E4, mas não sei se eu vou querer enfraquecer aqui primeiro. Bom, posição cheia de escolhas para tomar. E no geral não tão simples aqui. Preferia ter essa daminha em E8 do que a torre em E8 agora. Bom, vou começar jogando um H6. Perguntando o que ele quer fazer com o bispo. E agora eu preciso tomar uma decisão. Se eu vou mexer ou não. Nossa, é que eu começo a mexer, vai criando um monte de fraquezas. Vou jogar esse dama E7. Vou manter um pouquinho mais a atenção. Jogar um rei H7 também. Vamos esperar um pouquinho mais. Porque definir assim tão rápido... acho que não é uma boa ideia. Mas um dia eu preciso fazer algo, senão essa cravada também vai ficar me incomodando. Vou jogar um A6 para ele não ter bispo A6. Nossa, eu tô jogando de um jeito aqui que... eu não tô gostando muito. Que eu não tô definindo nada, não tô fazendo nada na posição. Agora, tomar de cavalo, trocar umas peças. Como eu tenho menos espaço, faz sentido trocar peças. Tomar agora de peão. E tô um pouquinho pior, porque minha torre não pode sair por causa desse peão. Mas não sei se é tão grave assim também. Mas tô um pouquinho pior na posição. Que o bispo tá ativo, o outro bispo tá ativo também. Sistema London, se o cara joga firme ali o sistema London, ele sempre consegue uma boa posição. Vou jogar agora com B5. Perguntando aí para onde ele quer levar esse bispo. E agora C5. Muitas vezes eu posso pensar em fazer um C4. Ganhando assim um pouco mais de espaço na ala da dama.
Tentando limitar a atividade desse bispo, que ele tá incomodando ali meu peão de F7. Eu não posso tirar a dama, que tá sempre caindo esse peão de F. E se ele tiver que jogar com C4, eu jogo B4 e daí o bispo ficou mal lá em B3. Dei umas casas ali, a casa D6, mas ainda não é tão fácil dele explorar. Talvez um dia, chegando ali um bispo G3, ele consiga. Mas até lá, vamos tentar melhorar um pouquinho. Bom, C4 é a ideia. C4, dama E6, sair dessa cravada. E aí eu tenho um pouco mais de liberdade. Ele caiu na pensativa ali. Torre D2. Vamos lá, vou jogar C4. Piorar esse bispo. Agora um dama E6. Pra sair dessa cravada, eu quero jogar um cavalo E4. Não sei se eu vou poder jogar cavalo E4 no próximo. Porque torre D1, cavalo E4, bispo E4, bispo E4, torre D6. E pra onde vai a minha dama? Minha dama fica sem casas. Então preciso preparar um pouquinho mais isso. Bispo F8, talvez. Bispo toma, dama toma, torre D7. Tá, bispo F8. Pra vigiar a casa D6. E agora, cavalo E4 passa a ser uma ideia. Tem que ir sempre com calma, sempre de olho no que o adversário tá querendo fazer, pra não dar problema. Ele tem bispo G3, que é um bom lance. Não sei o que fazer ainda contra bispo G3. Esse lance foi engraçado, né? Porque assim, não tem ideia nenhuma. A única ideia é que se eu tomo, eu perco a dama. Mas, por exemplo, se eu jogo bispo toma F3, dama toma e tomo depois o bispo, ele perdeu uma peça inteira, não é isso? Mas foi engraçado esse. Meu Deus. Que cara sujo, cara truqueiro. Deve ser o cara mais truqueiro e mais inocente também de todo o speedrun, né? Bispo G5 foi puxado, né? Cara, vou deixar aqui. Vai que ele toma, né? Mas é isso, gente. Quando você tá jogando a partida, tem que tentar buscar o melhor do adversário. Aqui ele buscou o pior do adversário, que ele pensou, bom, vou jogar bispo G5, ele vai tomar e eu ganho a dama dele. Acho que foi mais ou menos esse o raciocínio ali por trás. Mas ele não foi muito feliz ali. Vou jogar agora com G4. Que ele ameaçou tomar em G5, se cheque rei G7, se esse dama toma, talvez. Dama toma G4, se troca torre D7, rei G7 mesmo. Então vamos lá, vamos jogar dama toma G4. Pecinha a mais, né? Posição bem ganha. Ele vai dar um cheque em H2. Vou tirar o rei para G7, com a ideia de bispo C5 e torre H8. E aí acabaram os truques dele. Trocou as damas. Vai tentar colocar uma torre na sétima. Agora eu jogo um rei G7 para defender. E quero voltar o cavalo para F6 para vigiar essa sétima. Feito isso, bispo E7, torre D8. Troca todas as torres. Troca todas as peças. E aí vamos ganhar o finalzinho com um cavalo de vantagem. Bom, ele está pensando... Mas é interessante ver, o sistema London é uma abertura que resolve muitos problemas, assim. O cara que não sabe qual abertura jogar, ele se vira muito bem com o London, né? Porque o cara conseguiu uma posição ótima na abertura. Bom, tomar um último cuidado, que ele atacou agora a minha torre e ameaçou um bispo D5 também. Então, vou jogar um torre B8. Se agora bispo D5...
Ele quer dobrar na sétima, mas não vamos deixar. Jogar um cavalo F6 aqui atacando o bispo, vigiando a sétima, vigiando D5. E aí depois eu tento defender A6. Não sei nem se eu vou querer defender esse peão de A6. Talvez eu jogue um torre D8 mesmo. Troca as torres. Deixa ele tomar em A6, mas daí eu tô invadindo pela coluna D. E aí começa a ficar difícil dele defender os peões ali na ala da dama. Mas o que eu tava falando é isso, que o sistema London mesmo, você tá jogando contra um GM, se você joga firme ali os primeiros lances, o meio jogo, não pendura nada, você consegue uma boa posição. É o único tipo de abertura que traz isso, porque outras aberturas, você joga um peão rei, por exemplo, joga um peão dama, posições mais principais, se você não conhece mesmo ali as posições, não conhece bem a abertura, você acaba ficando mal já. Mas os sistemas, eles te dão essa proteção aí. Bom, ele tá pensando, aí depois de cavalo F6, ameaçando aí esse bispo. Tem muitas opções, na verdade. Será que ele tá pensando no bispo C6? Não sei. Vou jogar agora um torre A8 para trocar essas torres. Ele tem B7 e C7. E aí eu posso, de repente, jogar um torre C8 e tirar esse bispo. Ou torre D8, já para trocar as torres na coluna D. Acho que pode ser esse torre D8. Vamos tentar trocar as torres. Estou com a ideia de tomar e torre D8. Ele já trocou de uma vez. Ameacei aí torre D2. O bispo está quase sem casas. Aqui, por exemplo, ele já perde esse bispo. Porque eu ataco o bispo de C2. Se tirar para B1, leva cheque. E... bom, acabou. Ele perdeu o bispo. Não vai ter o que fazer. Bom, vamos lá. Revisão dessa partida nesse nosso sistema London. Joguei aí uma espécie de uma Índia do Rei, um duplo fianqueto ali contra o London. Então foi 87.5 de precisão para ele, 94.2 para mim. Rate da partida dele, 2.350, meu 2.550. Vamos começar aqui essa revisão. Esse rate da partida é muito baseado no rating que você tem, tá? Então, por exemplo, quando eu jogo partidas na minha conta ali, partidas de Blitz, aí eu tenho um rating ali 2.750, 2.800. Então, ele sempre dá um rating parecido com o rating que você já tem ali. Então, quando eu jogo, dá lá 2.800, 2.900, ou 2.700, 2.650, dependendo da partida. Agora aqui, como a gente tá com 2.068, ele dá baseado... eu acredito que é muito baseado no rate que você tem também. E do seu adversário, claro. Bom, joguei duplo fianqueto. É como se eu estivesse jogando um sistema contra um sistema. Ele jogou aí os lances bem característicos de London. Fez esse bispo G5 e agora rompi ali no centro com E5. O computador acha que a posição está equilibrada já. Veio o bispo C4, H6, dama E7. Ele gostava de fazer E4 já. Bom, afinal de contas, o cavalo ele não tem casa. Para onde vai esse cavalo? Tem que ir lá para H2. Vai piorar bastante essa peça. Bom, joguei um lance bem preguiçoso e continuei jogando na preguiça. Caramba, esse episódio foi cheio de lances preguiçosos, né? E, enfim, chegou nessa posição que eu acho que o branco tá um pouquinho melhor mesmo. Olha só. Que é aquilo, os bispos um pouco mais ativos, mas nada muito grave também na posição. Acredito que essa ideia foi forte, B5, C5, para restringir um dos bispos. E agora dama E6. De novo, partida sempre mais ou menos equilibrada, aquele da 0, 0, 0. Jogou torre D1, bispo F8 foi bom para controlar D6. E o momento decisivo mesmo é esse daqui, porque até então meu adversário jogou muito firme a partida, né? Desde a abertura, meio jogo, foi fazendo lances firmes e a posição estava equilibrada. Mas aqui, aí ele abusou da inocência e pendurou uma peça. Ele só calculou o H toma G5. Muito sujo, muito inocente também.
e acabou perdendo uma peça. E daqui pra frente já não tem mais jogo, já não tem mais o que fazer nessa partida. Sigam mais alguns lances. Torre A7, torre D2. E aqui ele já teve que abandonar. Bom, partidas instrutivas aí, as partidas de hoje. Primeira, jogo mais posicional, essa aqui também é um jogo mais estratégico. E no fim, é aquilo que eu disse. Você passa aí dos 2000, estratégia passa a ser um ponto fundamental aí para você ir desenvolvendo suas habilidades, né? Mas então é isso, gente. Vamos chegando ao final aí desse nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais. Deixe nos comentários o que você achou e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.